Ervocalme, você bem, 24 horas. Olha, o Davi Uípe se afasta temporariamente do governo por problemas de saúde. O Davi me passou uma mensagem, agora não é nada muito sério, se Deus quiser, já ele está de volta. Mas quem fez a reportagem foi o Felipe Garrafa. Na tela, o Latino. O anúncio do governador de São Paulo no início da entrevista coletiva chamou a atenção. Parceiro nesta luta contra o coronavírus, e eu me refiro ao Dr. Davi Uípe. E ele pediu licença por alguns dias da sua condição de coordenador do Comitê do Covid-19, o Comitê de Saúde. O infectologista Davi Uípe sai temporariamente do governo do estado para se cuidar. Em nota, o médico disse que, abre aspas, na última quarta-feira, dia 6 de maio, senti um mal-estar com alterações cardiológicas e clínicas. Após avaliação médica, iniciei uma bateria de exames para elucidação diagnóstica. Hoje me sinto melhor, mas por recomendação médica, precisarei ficar afastado das minhas atividades do Centro de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo por alguns dias. Davi Uípe estava à frente da equipe que trabalha para conter o avanço da Covid-19 desde o dia 26 de fevereiro, um dia depois da confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil. Desde então, ele dava as diretrizes do Estado no combate à pandemia. Quase um mês depois, o infectologista testou positivo para a doença e teve que se afastar das funções. O médico se recuperou e retornou às atividades no início de abril e foi aplaudido por colegas, autoridades e jornalistas durante a entrevista coletiva. Em entrevista ao apresentador José Luiz da Atena, logo depois de ser curado da Covid-19, Davi Uípe ressaltou que o ser humano tem limites. Mais uma vez, eu aprendi que tudo tem limite, inclusive a ciência. Te torna mais humilde. Fala, olha, mesmo como médico, seja lá o que for, nós temos limites. No lugar de Davi Uípe, assume a coordenação do Centro de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo o presidente do Instituto Butantan, Dimas Tadeu Covas. O Dimas é formado com um amigo meu lá de Ribeirão, com o Zé Bernardes. É muito bom médico. Olha, tomara que o Davi volte logo. É um amigo, eu devo a minha vida a ele e também a vida da minha mulher, acima de tudo. Tomara que o Davi volte logo aí ativa. Os táxis estão fora do novo rodízio na cidade de São Paulo, mas os motoristas temem que falte passageiros. Vamos ver então a reportagem do César Cavalcante? Eu não sei não, viu? Porque o cara que não tem carro para um ímpar no dia que não puder rodar, talvez comece a pegar táxi, porque os aplicativos têm restrição. Deixa eu ver na tela. O Natan era entregador, sofreu um acidente de moto e, para evitar correr novo risco, comprou um carro e virou motorista por aplicativo. 3 meses depois, começou a pandemia e o faturamento dele desabou. Agora, ainda vai ter que rodar menos no rodízio anunciado pela prefeitura. Eu estou trabalhando mesmo para manter o carro, porque daqui a pouco eu perco até o carro, porque diminuiu demais. O decreto do mega rodízio na capital paulista foi publicado nesta sexta-feira. Ele isenta os táxis da medida, mas não cita os motoristas por aplicativo, categoria que sentiu muito a queda da circulação nas ruas. A medida, que passa a valer nesta segunda-feira, define que carros com placa de final ímpar só possam rodar em dias ímpares e com final par circulem em dias pares. Quem desrespeitar a medida, que vale para toda a cidade, não só o centro expandido, leva a multa, algo que ninguém quer no momento desse. Da Atena, nem entre os próprios taxistas que estão livres do rodízio há muito otimismo. Ultimamente, eles quase não estão pegando passageiros. E a expectativa é que as pessoas que não consigam sair de casa com o próprio carro acabem indo para o transporte público. Ninguém está podendo gastar muito. Essa fila aqui, por exemplo, é para os táxis da rodoviária do Tietê. A gente está aqui já há mais de 1 hora. E ela não sai do lugar. Eu já estou parado aqui 1 hora, mais ou menos. E antes, como é que era? Você parava aqui e esperava quanto tempo em média? Uns 10 minutos, 15 minutos, aí já tinha passageiro lá para pegar. Neste outro ponto de táxi já há um rodízio, feito pelos próprios taxistas, já que quase não tem cliente. São 70 carros. Olha, tá começando o Jornal da Band, já estão aqui os excepcionais Oineg, Lana Canepa e Joana Treptal. Boa noite, obrigado e até amanhã no mesmo horário. Tchau.
Governo de São Paulo estende quarentena no estado até 31 de maio e já fala em lockdown. Rio à beira do colapso. Ministro da Saúde visita o estado que se tornou o principal foco da doença no Brasil. Fortaleza se junta a Belém e São Luís e começa a quarentena obrigatória para tentar deter o coronavírus. Pagamento do auxílio Covid aos procuradores do Mato Grosso é suspenso. Cada um ia receber R$1.000 por mês por um ano. Freio na indústria. Montadoras produzem menos de 2.000 veículos em abril. A queda foi de 99%. Isso nunca tinha acontecido. Quase 5.000 brasileiros no exterior ainda vivem o drama de não conseguir voos para voltar para casa. Com descrição por causa da pandemia, a Europa celebra os 75 anos da rendição dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Today is Victory in Europe Day. Conheça o robô que vai ser usado para garantir distanciamento social nos parques em Singapura. E aqui está o boi da sorte. Animal invade casa lotérica em cidade no interior de Pernambuco. Seca na região sul já dura quase um ano. Agricultura e pecuária sofrem prejuízos. Nas cataratas do Iguaçu, a atração são os paredões sem água. Máscara de ouro de civilização desaparecida é um dos 19.000 itens recuperados pela Interpol em operação contra o tráfico de tesouros arqueológicos. Sem torcida, a bola volta a rolar na Coreia do Sul com direito a gol do veterano Lee Dong-guk, de 41 anos. Mas nada de abraços na comemoração. Para preservar os jogadores de desgaste com a paralisação, FIFA libera 5 substituições por partida até o fim do ano, quando os campeonatos retornarem. Voltamos em instantes. De segunda a sexta, às 11 da manhã, você fica sabendo como anda o seu time do coração. Aqui é Jogo Aberto. Boa noite. Nas últimas 24 horas, foi registrado um recorde no número de mortes pela Covid-19 no Brasil. Foram 751. Em São Paulo, o governo esticou a quarentena, que deveria acabar neste domingo. Agora, o isolamento vai até o próximo dia 31. São Paulo acumula mais de 3.000 mortes e quase 40.000 casos confirmados da Covid-19. O repórter Rodrigo Hidalgo tem mais detalhes dessa extensão da quarentena. Ele conversa ao vivo com a gente, direto da sede do governo paulista. Fala aí, Rodrigo. Oi, Neg, a diminuição das medidas de isolamento social e o início da retomada da economia que estavam previstos inicialmente para a semana que vem, agora não tem mais prazo para acontecer. Tudo vai depender da taxa de isolamento social, da capacidade de atendimento hospitalar e da evolução da pandemia. O índice de isolamento continua abaixo dos 50%. Já a ocupação média dos leitos de UTI está chegando a 90% na Grande São Paulo. Um relaxamento só deve ocorrer com a redução sustentada do número de casos por 14 dias seguidos e uma taxa de ocupação de leitos de UTI inferior a 60%. O infectologista Davi Wipp, coordenador de combate à Covid-19 no estado, pediu afastamento hoje por questões de saúde. O médico que teve a doença e se recuperou disse ter sentido um mal-estar na quarta-feira. Para tentar conter o avanço da doença, na segunda-feira volta a valer o rodízio de veículos na capital paulista, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Motos e caminhões ficarão isentos, entre outras categorias. Os detalhes foram publicados hoje no Diário Oficial. Veja na reportagem. Metade dos carros na rua. Esse é o objetivo da Prefeitura da capital paulista com o retorno do rodízio com maiores restrições. Vai aumentar o fluxo de pessoas no transporte público e com certeza isso vai piorar a situação. Eu acho que cada um dentro do seu carro evita um pouco mais de aglomeração, né? Vou trabalhar em casa nos dias que eu não posso rodar e nos dias que eu posso rodar, aí eu vou fazer as minhas entregas do meu trabalho. Os carros com placas de final par só poderão circular nos dias pares do mês e veículos de placas com final ímpar nos dias ímpares do mês. O rodízio valerá para toda a população que não exerce serviço essencial. Um decreto publicado hoje detalhou as restrições. Ficarão isentos, entre outros, veículos de profissionais da área da saúde ou que transportem materiais clínicos ou hospitalares, de servidores da segurança pública, do serviço funerário, de profissionais da imprensa, de transporte de alimentos, de táxis e de pessoas com deficiência e mobilidade comprometida. Da mesma forma que nós ampliamos o rodízio municipal, podemos reverter a decisão se o isolamento aqui na cidade
voltar aos padrões de 60%. O governo de São Paulo prorrogou a quarentena no estado até o dia 31 de maio. E por causa do avanço da doença, não descarta a possibilidade de adotar medidas mais duras, como o lockdown, quando as pessoas são obrigadas a comprovar às autoridades o motivo de estarem na rua e ficam sujeitas à multa. A medida é citada por um estudo do Imperial College de Londres que questiona a eficácia do Brasil na contenção da Covid-19 e afirma que o país deve adotar ações mais duras. O governo de São Paulo estima que o distanciamento social tenha evitado cerca de 40 mil mortes, mas a taxa de isolamento vem caindo e o número de casos da doença não para de crescer. Na região metropolitana, um aumento de 770%. Em apenas 30 dias. Em um mês, 770%. Estamos todos, atravessando o pior momento desta pandemia. Autorizar o relaxamento agora seria colocar em risco milhares de vidas, seria colocar em risco o sistema de saúde e, por óbvio, a recuperação econômica. O sistema de saúde entra em colapso quando aparece mais paciente do que os hospitais conseguem atender. No Rio de Janeiro, o colapso é uma realidade. Foram dias acompanhando a situação sem poder visitar a mãe, internada com Covid-19, em isolamento no Hospital Lourenço Jorge. Hoje veio a notícia que todos temiam. Estávamos na sala amarela, passou para essa grande emergência, mas não resistiu. Vê se o pessoal toma consciência disso, né, cara? Porque o que acontece lá perto da casa onde ela morreu, que era Dois Irmãos, tá todo mundo andando sem máscara, lá tá tendo festa, tá tendo baile, tá tendo pagode. Para o senhor Aidano, de 84 anos, a espera por uma UTI foi em vão. Durante 3 dias, ele ficou internado assim, deitado nos bancos do Hospital Municipal Evandro Freire. O respirador que ele precisava não chegou a tempo e na madrugada de ontem, Aidano morreu. Ele entrou dia 30 de abril, tá? E o boletim que nós temos aqui repetidamente igual é do dia 5. Tá. Do dia 5 para cá, o boletim começou a se repetir. Você tem que procurar palavras para você não falar besteira, tá? É descaso, é desumano. 442 pessoas infectadas com a Covid-19 estão na mesma situação que o seu Aidano passou, correndo contra o relógio e as estatísticas por uma vaga em uma unidade de terapia intensiva. E nesse exato momento em que os hospitais dão sinais de colapso, o ministro da Saúde, Nelson Teich, fez hoje a sua primeira visita ao Rio de Janeiro. Teich se reuniu com o governador Wilson Witzel e o prefeito Marcelo Crivella. O ministro conheceu o hospital de campanha do Rio Centro e a unidade do Maracanã, não falou com a imprensa e fez um breve pronunciamento. A ideia é conhecer o lugar, ver o que está sendo feito, entender os recursos que hoje existem no Rio de Janeiro, nas 3 esferas, para fazer com que eles sejam cada vez mais estruturados e trabalhem juntos para otimizar, para acelerar a capacidade que a gente tem de tratar das pessoas. Nessa sexta, a prefeitura recebeu os primeiros 20 respiradores de um total de 320 que são esperados da China. Os equipamentos são essenciais para a abertura de novos leitos nos hospitais de campanha e para desafogar o sistema. Segundo a prefeitura, enquanto o restante dos lotes de equipamentos não chegar à cidade, o Rio vai continuar tendo lockdowns parciais em regiões com alto grau de contágio. Na zona oeste da capital, hoje foi a vez do calçadão de Bangu ser fechado. E em Niterói, que vai entrar em lockdown na segunda, houve aglomeração em agências bancárias. Hoje é o último dia para pagar as contas, porque segundo o banco não vai abrir, por causa do lockdown do prefeito. O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública enviaram um documento recomendando ao governador e ao secretário de Saúde o fortalecimento gradual das ações de isolamento social, caso identificado o esgotamento dos serviços de saúde. Nas comunidades carentes, quem faz a recomendação é o tráfico. A partir de hoje, não será mais permitido andar na rua sem o uso da máscara protetora contra o coronavírus. O projeto que está sendo discutido na Câmara dos Deputados torna obrigatório o uso de máscara de proteção em todo o Brasil. Pelas ruas do Distrito Federal, usar máscaras já virou hábito para a maioria. Se proteger e pensar no próximo, para não estar contaminando o próximo, né? Faz parte do look agora. Mas ainda tem gente que não se cuida. Porque eu esqueci a minha em casa e também eu vou comprar outra ainda. Só que a partir de segunda-feira, quem não estiver usando o acessório em Brasília pode ter que pagar multa de até R$2.000. Tem lugares que o uso é opcional, como em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul,
E em Taubaté, no interior de São Paulo, cenas assim são comuns. Em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, pessoas ainda se aglomeram sem proteção. Eu ainda vou comprar. Um projeto de lei quer obrigar o uso de máscaras em locais públicos em todo o país. É uma maneira de evitar que o coronavírus se espalhe. A proposta, que está na Câmara dos Deputados, prevê multa e até prisão a quem descumprir a medida. A partir de domingo, passageiros da companhia aérea Gol só poderão embarcar com máscaras. E na segunda, a exigência passará a ser adotada também por outras empresas, entre elas Latam, Air France e KLM. Uma moradora de Belo Horizonte teve uma ideia criativa para incentivar a vizinhança a usar a máscara. Dá só uma olhada nessa árvore. Em vez de frutos, o que tem ali são saquinhos com máscaras higienizadas e ainda vem com poesia. Quem fez as máscaras foi a dona Heloísa, de 80 anos, mãe da jornalista que teve a ideia dessa árvore que dá máscaras. Todos os dias a árvore vai dar novos frutos. É só passar lá e pegar. Testes de Covid-19 nas ruas já começam a aparecer aqui e ali, mas não saem barato não. Em São Paulo já tem laboratório montando postos para oferecer o exame a quem passa de carro. O cliente nem precisa descer do veículo. Essa tenda na Zona Sul estava vendendo o teste hoje por R$ 300. Em algumas farmácias já é possível encontrar por R$ 190. Mas atenção, os exames rápidos detectam anticorpos do vírus no sangue e podem dar falso negativo, caso a pessoa tenha sido contaminada há poucos dias. A Polícia Militar acabou com uma festa no Distrito Federal onde tudo era proibido, a começar pela aglomeração, que a lei não deixa. Mas tinha também armas e drogas. O evento, se é que dá para chamar isso de evento, acontecia em uma chácara na região de Ceilândia. Mais de 50 pessoas estavam lá. 2 homens foram presos por porte ilegal de armas. Uma operação da Polícia Civil contra um golpista terminou com um carro de luxo apreendido em São Paulo. Segundo a investigação, ele é um estelionatário e teria fraudado documentos de 2 empresários para fazer um empréstimo de R$ 4 milhões. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa do suspeito, mas ele não foi encontrado. O governo federal deve anunciar na semana que vem o calendário de pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial. Para reduzir as filas, amanhã vai ter plantão de atendimento nas agências da Caixa. Em São Paulo, o cenário em frente às agências da Caixa foi bem diferente das últimas semanas. Sem fila, o Márcio finalmente conseguiu ser atendido e antes das 10 da manhã, voltou para casa com o auxílio de R$ 600 no bolso. E aí dá um alívio, né? Agora dá um pouquinho, né, meu? Porque a gente não está trabalhando, não pode nem trabalhar, né? Até agora, mais de 50 milhões de pessoas receberam o auxílio emergencial e quase 14 milhões precisam corrigir informações para tentar novamente o benefício. Essa moradora de Vila Velha, no Espírito Santo, é uma delas. Desempregada há 9 meses, ela teve o cadastro negado porque a Dataprev constatou que ainda estava trabalhando. E olha, não era qualquer emprego. E resolvi consultar minha carteira de trabalho, que esse foi o maior susto da carteira de trabalho digital. Que foi o último órgão que eu trabalhei, que era cuidadora e estava lá, presidente da República. A partir da semana que vem, a análise dos cadastros pela Dataprev não pode demorar mais do que 5 dias, segundo uma decisão da Justiça Federal do Rio de Janeiro. E o benefício precisa ser pago pela Caixa em no máximo 5 dias depois de aprovado. O governo federal deve divulgar somente na semana que vem o calendário referente à próxima etapa do auxílio. Mesmo com o início do pagamento da segunda parcela, todos que não tiveram acesso à primeira devem receber assim que forem aprovados. Dessa forma, o pagamento será retroativo e algumas pessoas devem acumular 2 parcelas de uma só vez. Ainda sem data prevista, os Correios devem começar a atender pessoas com problemas para se cadastrar no aplicativo do auxílio emergencial depois de uma parceria com o governo. Neste sábado, 680 agências da Caixa no país vão abrir exclusivamente para quem precisa sacar o dinheiro depositado na poupança digital. A crise financeira que é provocada pela pandemia não libera os pais da pensão alimentícia dos filhos. Mas até o fim de outubro, uma eventual prisão por falta de pagamento vai ser cumprida em regime domiciliar. As mesas vazias mostram o quanto o movimento nesta corretora de seguros caiu. Com a queda de 30% nos contratos e quase 70% na projeção de novos negócios, o Bruno acabou atrasando alguns compromissos, entre eles a pensão alimentícia dos 2 filhos. Sei que devo pagar, que é justo, porque eu tenho 2 filhos, mas eu preciso realmente também de um momento de entendimento da justiça ou da mãe, para que isso não vire dívida.
Nem se estiver desempregado, o responsável pode deixar de pagar pensão, já que o dinheiro é essencial para a sobrevivência dos filhos. E se isso acontecer, ainda dá cadeia. Mas por causa da pandemia, o Senado Federal decidiu que até o dia 30 de outubro a pena poderá ser cumprida em casa. Esta defensora pública acredita que os pedidos judiciais de revisão dos valores devem aumentar com a situação atual imposta pelo coronavírus, mas que este é o melhor caminho. Não espere e proponha o quanto antes a ação revisional de alimentos, conseguindo realmente comprovar que houve redução da renda ou às vezes total extinção da renda, é bem provável um deferimento desse pedido revisional. A região sul sofre com a seca prolongada. A agricultura e a pecuária são os setores mais prejudicados. O Paraná enfrenta a pior estiagem das últimas 2 décadas. No Rio Grande do Sul, quase 400 cidades já declararam situação de emergência. Onde havia água, agora a terra seca. De cima é possível ver o fundo do rio Uruguai. Quase sem chuva desde o fim do ano, o nível na região de Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, chegou a meio metro. O normal é acima de 3 metros. O cenário é parecido em Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai. Em pelo menos 16 cidades do Rio Grande do Sul, a água só chega em caminhões-pipa. Esta família de agricultores da cidade de Dois Irmãos só recebe água a cada 2 semanas e teve que mudar a rotina. A roupa acumulo, eu lavo uma vez por semana. O resto da água que sai da máquina eu levo para as plantas. Nunca passei por isso que tem que economizar desse jeito a água. Seu Luiz adiou a plantação de morangos porque não tem como irrigar as plantas. A produção está parada, até podem ver os canteiros prontos aqui para plantar e não tem água para irrigar, daí nós não podemos arriscar de plantar. Este córrego é utilizado para abastecer 2 cidades, onde antes havia água em abundância. Agora, o que a gente vê é praticamente só pedras. Em todo o Rio Grande do Sul, mais de 370 municípios já decretaram situação de emergência por causa da estiagem. Os maiores prejuízos são na agricultura e na pecuária. A produção de grãos deve cair pela metade. A tendência é de que a economia gaúcha cresça menos do que a economia brasileira em função da estiagem ao longo do ano. No Paraná, a estiagem também transformou a paisagem e causa prejuízos. A falta de chuvas mudou completamente o cenário do Rio Paraná. Do alto, as imagens são ainda mais impressionantes. É possível ver ilhas de areia em meio ao rio. Hoje, o seu Nair passou horas pescando e foi só isso que ele conseguiu. Quando o nível estava bem alto, normal aí, a gente tirava cerca de 10 até 12 peixes, mas não pega mais nada. Tá difícil. O peixe sumiu. Pra gente ter uma ideia, aqui onde eu estou agora é onde chegava o nível do rio. Essa canoa aqui foi abandonada. Ela não tem mais utilidade. Antes, essa região era tomada por pescadores, que usam da atividade para o seu sustento. Hoje, um grande vazio. Desde das medições, há 23 anos que eles vêm fazendo acompanhamento especificamente das condições climáticas no Paraná, nós temos aí a maior ausência de chuvas de todo esse período. Nas cataratas, a paisagem também mudou. O que se vê agora é um paredão de pedras. Já são 10 meses de chuvas abaixo do normal e a situação deve piorar com a chegada do inverno em junho. Curitiba e cidades da região metropolitana já sofrem com o sistema de rodízio no abastecimento de água. Vamos à previsão do tempo. Nas nossas últimas imagens de satélite, nós vemos as nuvens concentradas no Nordeste. Mas há previsão de chuva em todo o litoral, desde o Rio de Janeiro até ao Rio Grande do Norte. E no norte, também do norte do Amazonas até ao Pará. Entre o Rio e o Espírito Santo, a chuva não será forte e atinge apenas pontos isolados. Do Rio Grande do Sul até ao interior do Nordeste, sol e tempo firme. Em São Paulo, as nuvens vão indo embora e o sol vai voltando, mas nada de calor. A mínima amanhã será de 11 graus e a máxima apenas de 22. Deve ser um dia ainda mais frio
do que hoje. Aliás, a onda de frio continua firme e forte no sul, sudeste e também no centro-oeste. Mínima de 12 graus em Campo Grande, mas durante o dia vai esquentando, máxima de 27, assim como em Salvador. Já os cariocas vão sofrer com o sol da Rússia, 23 graus de máxima apenas. Em BH, ainda mais fresco, os termômetros só chegam aos 20 graus. No primeiro dia de lockdown em Fortaleza, com bloqueios mais rígidos, houve aglomerações em terminais de ônibus e engarrafamentos. Em Belém, a polícia fez ações educativas antes de começar a aplicar multas. O dia começou com os agentes de segurança pública fazendo barreiras para orientar motoristas sobre as medidas de lockdown em Belém. Equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal também fizeram ações em 2 feiras populares. Essa parte da calçada era toda ocupada pelos próprios feirantes. O trabalho foi feito para que eles voltassem lá para dentro do mercado. Um outro detalhe é que é observado que apenas uma pessoa pode chegar aqui e efetuar a compra para a família. Os feirantes colaboraram juntamente com a população que está vindo, somente uma pessoa, para fazer as suas compras. Nesta feira, em outro bairro, a movimentação era intensa. Não havia distanciamento. A expectativa é que, com a intervenção dos agentes de segurança, as pessoas mudem os hábitos e passem a cumprir as normas do lockdown. A partir de domingo, começarão a ser aplicadas multas para quem desrespeitar as regras. Eu acho que o povo ainda não entendeu a gravidade de tudo isso, meu amigo, sabe? A feira lotada, um monte de gente de família, comércio aberto, comércio que não deveria estar. Vamos ver no telão os novos números do coronavírus no Brasil. De ontem para hoje foram registradas 751 mortes, o número mais alto em 24 horas, elevando o total para quase 10 mil mortes. A quantidade de casos confirmados já passa dos 145 mil. A boa notícia é que desse total, mais de 55 mil pessoas já foram curadas da doença. O Ministério da Saúde anunciou hoje um reforço de leitos de UTI para 4 estados. De Brasília, o repórter Caian Messina tem mais detalhes ao vivo. Caian. Exatamente, Lana. Esse reforço acaba de ser anunciado. Serão pelo menos 110 UTIs para pacientes adultos em estado grave ou gravíssimo do novo coronavírus e 6 pediátricos. Pelo menos nesse primeiro momento, 4 estados serão contemplados: Amapá, Rio de Janeiro, Tocantins e Mato Grosso do Sul. O custo total desses 116 novos leitos será da ordem de 17 milhões de reais. Desde o início da pandemia até agora, o governo já habilitou quase 3.400 novas unidades de terapia intensiva em todo o país. O custo total já chega a 500 milhões de reais. Oi, Neg. Os primeiros 500 respiradores dos 3.000 que o governo de São Paulo comprou da China ficaram bloqueados no aeroporto de Pequim. Isso porque o governo chinês está limitando a quantidade de mercadorias embarcadas em aviões para exportação. Por enquanto, apenas 150 respiradores foram liberados e devem chegar a São Paulo nos próximos dias. Aqui no Brasil, várias instituições se dedicam à produção de novos respiradores. Eles são mais baratos que os importados e começam a ser entregues até o fim do mês. Uma empresa mineira especializada em criar tecnologia para transporte público desenvolveu em 20 dias um modelo próprio de respirador artificial que vai custar R$15 mil por unidade. O valor é menos da metade do custo dos importados. A fabricação começa a semana que vem e a previsão é entregar 1.000 aparelhos até o fim do mês. Nós procuramos dotar ele de uma interface, que é exatamente essa parte que a pessoa usa para comandá-lo. No nosso caso, um display colorido de 10 polegadas, touchscreen, para que as equipes de saúde novas, que não têm costume de utilizar esse tipo de equipamento, pudessem rapidamente entender o seu funcionamento e pudessem, na realidade, calibrá-lo e ajustá-lo da forma correta. Um grupo de pesquisadores ligados a empresas, entidades médicas e a Universidade Federal de São Paulo também desenvolveu um ventilador pulmonar de baixo custo. A previsão é fabricar até 400 aparelhos desse tipo nos próximos 2 meses. O respirador foi projetado para ser produzido em larga escala. Cada unidade vai custar de 12 a 15 mil reais. Estão sendo feitos os últimos testes necessários para que o produto seja homologado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 2 fabricantes já estão licenciadas para fazer a produção.
Até agora, o modelo experimental mais barato desenvolvido no país foi na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O custo estimado de cada aparelho é de apenas R$1.000 e poderia ser produzido em até 2 horas. Segundo o balanço do Ministério da Saúde, o Brasil só recebeu 22% dos respiradores com entrega prevista para abril. Com o avanço da pandemia, já há registro de falta do aparelho em hospitais públicos de cidades como Manaus e Rio de Janeiro. O paciente que está indicado o uso do respirador é um paciente que está em franca insuficiência respiratória aguda. Então, é um paciente que não está conseguindo manter um mínimo de oxigenação no sangue para manter viva o seu corpo. Então, o cérebro, o coração, o rim, o seu organismo precisa de oxigênio, todas as células. Então, um paciente que não consegue manter esses níveis é um paciente que vai evoluir a óbito se nós não conseguirmos reverter essa situação. E os dados mostram que a pandemia no Brasil está longe do fim e precisamos tomar todos os cuidados para evitar que se repita aqui o que aconteceu de pior em outros países. Vamos entender o que é esse pior? Na semana em que foi registrada a mais alta média diária de mortes, a Itália, que demorou muito para adotar medidas restritivas, chegou a quase 800 mortes. A França, a quase 960 e a Espanha, pouco mais de 800. Se a gente aplicasse essa taxa de mortalidade ao tamanho da população do Brasil, os números seriam bem alarmantes e a gente, obviamente, não quer que isso aconteça. Mas se chegasse a acontecer aqui, o equivalente ao que aconteceu na Itália, por exemplo, que a Itália viveu, a gente teria 2.772 mortes. O cenário da França, aplicado ao Brasil, 3.059 mortes por dia e o da Espanha, quase 3.700 mortes. O que a gente fizer hoje pode salvar muitas vidas e vamos fazer a nossa parte. Hoje, o número total de contaminados pelo coronavírus no mundo ultrapassou a casa dos 4 milhões. A União Europeia propôs manter as fronteiras fechadas para estrangeiros até 15 de junho para evitar uma nova onda do coronavírus. Na Espanha, hoje deu a tão esperada praia para quem teve de passar dias e dias trancado em casa devido à quarentena. Pela primeira vez em quase 2 meses, as praias de Barcelona foram liberadas para as práticas de esportes na areia e na água. Mas por um curto período de tempo, entre 6 e 10 da manhã. Um dos países mais atingidos pelo coronavírus, com 26 mil mortes, a Espanha organiza um plano de desconfinamento em 4 fases, que deve prosseguir até o fim de junho. Cidades como Barcelona e Madrid ainda estão na fase 0, de preparação. Na capital, o acesso aos parques foi liberado. Na Europa, a maioria dos países está no processo de reabertura gradual. Na segunda-feira, será a vez da França relaxar um pouco as regras. Aqui no Reino Unido, o primeiro-ministro vai divulgar o plano no domingo. Cada país tem uma estratégia, mas todos têm muita cautela para evitar que o vírus volte com força. A União Europeia propôs hoje que as fronteiras do bloco permaneçam fechadas para estrangeiros e não residentes até 15 de junho, para evitar uma segunda onda de propagação da doença. Pelo 6º dia, a Rússia registrou mais de 10 mil novos casos de coronavírus. O total já chega a 187 mil, o 5º país em número de infectados, com mais de 1.700 mortes. Já onde tudo começou, a vida vai voltando ao normal. Sem casos de coronavírus há 5 dias, a China autorizou hoje a reabertura de museus, teatros, centros esportivos e locais de entretenimento. Os visitantes precisarão usar máscaras e manter o distanciamento social. Saiu hoje o IPCA de abril, que é o índice de inflação oficial. No mês passado, ele ficou negativo, ou seja, houve deflação. Na média, o custo de vida caiu 0,31%. É a menor variação mensal em quase 22 anos. O resultado foi influenciado principalmente pelos combustíveis, que ficaram, em média, 9,5% mais baratos. Já a alimentação em casa se destacou entre as altas, subiu mais de 2%. Em 12 meses, o IPCA está em 2,4%. A Prefeitura de Londrina, no Paraná, autorizou a reabertura de shoppings e galerias comerciais a partir de hoje. As lojas vão funcionar durante a semana em horário reduzido. Por causa do Dia das Mães no domingo, as lojas podem abrir amanhã. Praça de alimentação e cinemas permanecem fechados. Foram criadas regras para evitar aglomeração. Londrina tem 110 casos confirmados de Covid-19 e 15 mortes.
As vendas online cresceram 30% este mês por causa do Dia das Mães e das lojas físicas fechadas. Para garantir as entregas a tempo, o esquema de transportes foi reforçado. Rosas, orquídeas, flores do campo, estas são as mais vendidas para presentear as mães. Mas dessa vez, por causa da pandemia, elas não puderam ser escolhidas pessoalmente pelos filhos. As 30 lojas dessa rede estão fechadas há 45 dias. Para dar conta das entregas, a empresa aumentou de 14 para 22 transportadoras. E teve mãe que já recebeu as dela. Para evitar transtornos em cima da hora, a empresa deu desconto para o filho que se antecipou. Para segunda-feira a pessoa tinha 30% para comprar, na terça 25%. E esse desconto foi até sexta-feira. Pois é, imagina só a decepção de quem encomendou um presente que não vai ser entregue até essa data tão especial. No Rio de Janeiro, por exemplo, o tempo de entrega subiu de 6 para 12 dias úteis, podendo chegar a 18. Tudo depende da empresa e do destino, mas a média de espera aumentou em todo o país. Para não correr o risco, Patrícia buscou nesta sexta-feira os presentes da mãe e da sogra. Mais do que uma peça de roupa ou qualquer outro estilo de presente, a sua atitude, o seu carinho é uma carta, é todo o amor que você põe ali no presente, né, que representa tudo que ela faz pela gente. A empresária escolheu as peças de roupa nas redes sociais da loja que sempre frequentou. A dona ainda deu como cortesia álcool gel, máscara, biscoito e um chaveiro. Também tem um laço delicado na embalagem. Sinto super falta, não vejo a hora disso tudo acabar, porque a gente possa estar em contato com o cliente, né, tomar um café juntas e tudo mais. Um pedido para o retorno das atividades do futebol o mais rápido possível dividiu os clubes do Rio de Janeiro. Flamengo e Vasco assinaram o documento que foi divulgado pela Federação Estadual do Rio de Janeiro. Na nota, os times dizem ter condições de reiniciar as atividades em poucos dias, com rigorosa vigilância para evitar exposição e a disseminação da Covid-19. Já Botafogo e Fluminense não participaram da nota pública. O time alvinegro sempre se manifestou contra o retorno e o tricolor mantém a postura de apenas se posicionar sobre o assunto caso as autoridades deem um aval para o retorno. Com o documento assinado, a federação prometeu falar com a prefeitura e o governo para conseguir a liberação dos treinos. Na Espanha, Javier Aguirre, técnico do Leganés, declarou que o clube foi avisado pela Liga que o campeonato vai ser retomado no dia 20 de junho. Oficialmente, a federação não divulgou data. Depois de realizar testes, os jogadores do Barcelona voltaram aos treinos nesta sexta-feira, apenas com atividades individuais. Na Inglaterra, dirigentes estudam proibir as comemorações de gols em grupo no retorno do campeonato inglês, previsto para junho. Trocar camisas após os jogos e compartilhar garrafas também devem ser proibidos por até um ano. Na Itália, a Fiorentina anunciou que 3 jogadores e 3 funcionários da equipe médica foram infectados pelo coronavírus. Em março, 10 funcionários do clube já haviam testado positivo. A maioria dos times segue fazendo treinos individualizados e ainda não há data para o retorno do campeonato italiano. Na Coreia do Sul, o futebol voltou nesta sexta-feira, após 2 meses e com portões fechados. Antes das partidas, os jogadores mediram a temperatura. No jogo de reabertura, o atual campeão Jeonbuk venceu o Suwon por 1-0. Na comemoração, nada de abraços. Por causa da paralisação do futebol, a FIFA decidiu permitir 5 substituições quando os campeonatos retornarem. A medida vale até o fim deste ano e pretende diminuir o desgaste dos jogadores por causa do calendário apertado. Hoje, alguns times da NBA voltaram a se reunir. Os treinamentos são permitidos para equipes que ficam em cidades onde as regras de isolamento nos Estados Unidos estão menos rígidas. Uma série de restrições foi imposta, como a participação de apenas 4 jogadores por atividade. Apesar do cenário de incerteza provocado pela pandemia do coronavírus, a Liga Profissional de Futebol Americano divulgou o calendário da próxima temporada. A NFL anunciou que a competição deverá começar no dia 10 de setembro, com o jogo entre o atual campeão Kansas City Chiefs e o Houston Texas. Com aplicações rendendo menos por causa da queda dos juros, os imóveis se tornaram uma opção mais atraente de investimentos.
Últimos ajustes no apartamento antes da chegada dos novos moradores. Esse aqui foi negociado à distância. Mostrar o imóvel para um possível comprador não está fácil. As visitas virtuais vêm até se popularizando, mas não adianta. Quem vai comprar uma casa ou um apartamento acaba precisando conhecer o imóvel pessoalmente. O pessoal meio que está se precavendo. A gente usa até proteção para os pés, né? Não coloca a mão em lugar nenhum, mantém sempre a distância de segurança. Depois de começar bem o ano, o mercado imobiliário vive dias de incerteza. Para tentar manter o setor em atividade, a Caixa liberou em abril 43 bilhões de reais em crédito para empresas e compradores, além de vantagens para quem quiser financiar. Mas o grande atrativo são os juros, cada vez mais baixos. A taxa Selic é a base dos cálculos dos juros imobiliários. Atualmente está em 3%. Há um ano estava em 6,5%. O financiamento fica mais barato. Tem um outro efeito que é bastante importante, que é olhar para o imóvel como uma alternativa de investimento. Investir num bem físico traz mais segurança às pessoas. Quem compra pode, por exemplo, alugar o espaço e lucrar mais do que deixando dinheiro em aplicações tradicionais, como fundos e poupança. Exatamente os ativos imobiliários, seja via os imóveis em si, né, seja através de fundos atrelados a ativos imobiliários. Uma pesquisa nacional revelou que do total de pessoas que pretendiam comprar um imóvel no curto prazo antes da pandemia, 47% mantém a intenção, mas vão adiar o negócio. Com quase todas as montadoras paradas, o setor automobilístico levou um tombo monumental agora em abril. Foram produzidos apenas 1.847 veículos no país, entre automóveis, vans, caminhões e ônibus. Uma queda de 99,4% na comparação com abril do ano passado, quando a produção superou as 260 mil unidades. É o pior resultado de todos os tempos. A produção caiu porque desabaram as vendas, obviamente. Por causa do coronavírus, ninguém compra nada. Os licenciamentos de automóveis foram 76% menores que em abril de 2019, pior resultado em 20 anos. Quase 5 mil brasileiros ainda estão no exterior tentando voltar para casa. Muitos vivem o drama de não ter onde ficar. Eu não consigo fazer mais nada, a não ser chorar. Porque eu tenho 3 filhos que estão no Brasil e todos eles são pequenos. Fomos convocados agora para voltar para trabalhar contra o Covid em plena pandemia e estamos aqui, presas no México. Estes são alguns relatos dos 4.600 brasileiros que tentam voltar ao país. O governo federal informa que já trouxe 21 mil. As médicas Ana Caroline e Lisandra faziam um curso de especialização em Chihuahua, no México. O aluguel vence no fim do mês e elas não conseguiram renová-lo. Os últimos e-mails foram respondidos como: pare de enviar e-mails sobre o mesmo assunto, que é o nosso retorno. Na Índia, um dos países com medidas mais rígidas de isolamento, Gabriel vive a mesma dificuldade. E não tenho previsão de quando isso vai acabar. O que eu escuto é que pode ser estendido até setembro. Então, preciso do auxílio de vocês para que essa mensagem chegue até o Itamaraty. O Ministério das Relações Exteriores informou que repatriou 135 brasileiros vindos do México no fim de abril, mas que os outros devem esperar a retomada dos voos comerciais, o que, segundo o Itamaraty, deve acontecer agora em maio. É óbvio que o Itamaraty deve, diante disso, ter um canal de comunicação com essas companhias aéreas, indicando ao brasileiro que lá esteja qual foi o diálogo que ele, Itamaraty, teve com as companhias aéreas e qual é o cenário. Longe dos filhos, Débora voltaria do México em abril, mas toda hora os voos são cancelados. O pequeno já não tem se alimentado muito bem mais. A minha filha chora muito todos os dias, o pequeno do meio também. E a gente está tentando alguma forma, a gente quer uma solução para que a gente consiga voltar. Casos de Covid-19 na Academia Militar das Agulhas Negras, no estado do Rio, levaram à suspensão das aulas e das atividades dos cadetes até o dia 27 de maio. 1.765 cadetes moram e estudam no local, que é frequentado diariamente por cerca de 12 mil pessoas. Depois de ter 25 casos confirmados de coronavírus, as aulas na instituição foram suspensas. Já estamos vivendo um período de compressão
suspensão do ano letivo, matérias que terminariam em agosto estão terminando agora. E agora chegou-se à conclusão que era o momento adequado de dar um merecido descanso para o nosso corpo de cadetes. Entre os casos confirmados da Covid-19 na AMAN, 21 estão entre os alunos, que são os cadetes, e 4 entre militares. Os diagnosticados têm entre 20 e 50 anos e todos foram internados com sintomas leves no Hospital Militar de Resende, que fica na própria academia. Os casos suspeitos da doença também estão sendo encaminhados para a unidade. A academia informou que mantém uma série de medidas para conter a propagação do vírus. Entre elas, a desinfecção de ambientes internos, a instalação de postos de triagem e a aplicação de um questionário epidemiológico entre os militares. Apesar de São Paulo ter mais do que o dobro da população do estado americano de Nova York, o número de casos e mortes por coronavírus é bem maior por lá. Para especialistas, isso pode ser explicado pela demora na adoção de medidas como o isolamento e a ausência de um sistema público de saúde nos Estados Unidos. As capitais dos 2 estados representam o epicentro do vírus no Brasil e nos Estados Unidos. São cidades que estão entre as mais populosas do mundo e concentram grandes centros financeiros. No estado americano, mais de 16 mil pessoas morreram de Covid-19. Somente a cidade de Nova York responde por mais de 55% dessas mortes. Aqui em São Paulo, o número é quase 4 vezes menor. Uma das explicações está no tratamento gratuito oferecido pelo governo. O Sistema Único de Saúde garante atendimento a quem não tem condições de pagar. A gente tem que lembrar que a população migrante em Nova York é muito grande. Essas populações geralmente são muito vulneráveis na questão de saúde, porque nos Estados Unidos não há um sistema universal de saúde. Então, se a pessoa é um imigrante ilegal, ela já não teria acesso aos serviços de saúde. Se ela é migrante ou pobre e perdeu o emprego por conta da pandemia, ela perdeu totalmente o seguro-saúde. São Paulo se distancia de Nova York também nas ações tomadas antes do problema bater na porta dos hospitais. As medidas de distanciamento adotadas por aqui não evitaram a chegada da doença, mas atrasaram a proliferação do vírus. São Paulo se prepara agora para entrar em uma fase mais dura do isolamento. Uma das medidas é a ampliação do rodízio de carros, mas para o especialista ainda são necessárias outras ações. Os números em Nova York já começaram a cair, mas por aqui as contaminações aumentam a cada dia e o SUS pode não aguentar. Se eu não estou enganado, tem alguns lugares já com 95%, 97%, alguns hospitais públicos. Se chegarmos à saturação das UTIs e dos leitos hospitalares de enfermaria, não restará alternativa a não ser a prefeitura decretar um lockdown. Aí tem que impedir a circulação porque o vírus tem que parar de circular. Agora, olha esse dado aqui que a gente vai voltar a falar dele mais a fundo e vai acompanhar. O governo de Nova York divulgou um estudo preliminar que aponta que 66% das pessoas internadas no estado com sintomas da Covid-19 estavam em casa seguindo o isolamento. Um dos vulcões mais ativos do mundo entrou em erupção mais uma vez. O Sakurashima passou o dia em atividade. As autoridades do Japão elevaram o alerta para o nível 3 em uma escala de 5. Ou seja, ninguém pode se aproximar da ilha. As cinzas chegaram a 2 quilômetros de altura. A seguir, adiado o prazo para o governo entregar vídeo de reunião no Planalto citado por Sérgio Moro em depoimento. E ainda, os 75 anos da rendição dos nazistas, Europa celebra fato que precipitou o fim da Segunda Guerra Mundial. Daqui a pouco, no Jornal da Band. O desafio que vivemos exige informação confiável. E você encontra todo o conteúdo do jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação reunido em um só lugar. Não fique em dúvida, não caia em fake news. Acesse agora, no seu celular ou no seu computador, band.com.br/coronavírus. Oi pessoal, tudo bom? Eu tô aqui no departamento de engenharia da Band. A gente está instalando aí uns programas de computador para que você tenha mais qualidade na sua informação. E o Rafael
Tudo bom, Rafa? Tudo jóia. Ele vai mostrar pra gente como é que higieniza a tecla do computador. Bom, aqui tem água com lisoform, tá? Uma solução que é feita para te dar uma segurança maior, né? Na hora de trabalhar com teclados que são utilizados por várias pessoas, né? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é borrifar isso aqui num paninho e a gente higieniza a parte do teclado para ficar apto, né? Para outras pessoas utilizarem também. Lava outra, lava uma. Essa música tem que ficar como um mantra nas nossas cabeças. Não pode se esquecer de lavar as mãos. Então vamos lá, né? A parte ruim tem que cantar, mas vamos lá. Lava outra, lava uma mão. Lava outra, lava uma mão. Lava outra, vamos lá. Lava outra, lava uma mão. Lava outra, lava uma. Antes de brincar no chão de areia a tarde inteira. Antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava outra, lava uma. Lava outra, lava uma mão. Lava outra, lava uma. A doença vai embora junto com a sujeira. Vermes, bactérias, manda embora embaixo da torneira. Lava uma. Foi adiado o prazo dado pelo Supremo, que terminava hoje, para o governo entregar o vídeo da reunião com Jair Bolsonaro citada por Sérgio Moro em depoimento. O ministro Celso de Mello quer ouvir antes a Procuradoria-Geral da República sobre os pedidos feitos pela defesa do governo para apresentar o conteúdo. Antes de acabar o prazo da entrega do vídeo apontado pelo ex-ministro da Justiça Sérgio Moro como uma das provas da tentativa de interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal, a Advocacia-Geral da União pediu ao Supremo para saber quem terá acesso à gravação, para evitar vazamentos. Esta é a terceira solicitação da AGU ao ministro Celso de Mello, desde que ele ordenou a apresentação do material. Primeiro, a defesa do governo pediu para não entregar o vídeo. Depois, que pudesse liberar apenas parte do conteúdo da reunião ministerial do último dia 22. No fim do dia, o ministro Celso de Mello requisitou que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifeste até este sábado sobre todos os pedidos. Só depois disso, o governo terá nova data para entregar o vídeo. A cautela do Planalto é porque outras situações que podem constranger ministros teriam sido gravadas no encontro, com comentários sensíveis em relação a outros países. Além disso, o ministro da Educação teria ofendido integrantes do Supremo. Abraham Weintraub nega que tenha usado palavrões. No começo da semana que vem, ministros da ala militar e delegados da PF vão prestar depoimento. Na segunda-feira, será ouvido em Curitiba o ex-diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, demitido por Bolsonaro 2 dias depois da reunião. Outros 5 delegados irão para a PF de Brasília. Na terça, os ministros Augusto Heleno, do GSI, Braga Neto, da Casa Civil, e Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, vão depor no Palácio do Planalto. E a deputada federal do PSL, Carla Zambelli, na quarta, na Polícia Federal. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, arquivou o processo que tratava da nomeação de Alexandre Ramagem como diretor-geral da PF. Moraes rejeitou o pedido de reconsideração feito pela Advocacia-Geral da União, que tentava reverter a decisão que impediu a posse de Ramagem. Em videoconferência com juristas, o presidente do Supremo rebateu ataques feitos recentemente à corte. A declaração aconteceu um dia após Dias Toffoli ter sido surpreendido com a visita do presidente Jair Bolsonaro. Agora, atacar no Supremo é atacar a democracia. Se tudo vai parar no judiciário, é porque os outros meios de resolução dos conflitos falharam. Então, não transfira a falha para o judiciário. Depois não vem dizer que o judiciário errou, o judiciário invadiu, o judiciário ele não deveria ter tratado desse assunto. Pela terceira vez, a Advocacia-Geral da União recorreu da decisão que obriga o presidente Bolsonaro a apresentar os resultados dos exames que fez para coronavírus.
No Superior Tribunal de Justiça, o responsável será o presidente, ministro João Otávio de Noronha, que já tinha se manifestado favorável a manter os laudos em sigilo. Agora há pouco, na chegada ao Alvorada, o presidente voltou a ironizar a recomendação de isolamento e chamou os apoiadores para um churrasco neste sábado. Quem tiver amanhã aqui, tiver 1.000, a gente bota para dentro. Então já está mais ou menos 3.000 pessoas no churrasco amanhã. Por causa da pandemia, a Europa celebrou de forma discreta os 75 anos da rendição dos nazistas, que precipitou o fim da Segunda Guerra Mundial. Vamos a Londres com o correspondente Felipe Killing. Today is Victory in Europe Day. 75 anos atrás, Winston Churchill, então primeiro-ministro do Reino Unido, fez o discurso aos britânicos anunciando a rendição dos nazistas. Milhares de pessoas foram às ruas celebrar o fim da Segunda Guerra em solo europeu. De lá para cá, por 74 vezes, o 8 de maio foi marcado por muitos eventos e aglomerações nas ruas da Europa. Em meio à pandemia, tudo foi diferente, mas a data não deixou de ser relembrada. O Reino Unido parou para respeitar 2 minutos de silêncio em memória àqueles que perderam a vida em batalhas. Em Londres, aviões da aeronáutica pintaram o céu com as cores da bandeira da Grã-Bretanha. O voo foi feito com o modelo Spitfire, o mesmo que operou durante todo o conflito e foi muito eficiente em ataques aéreos. Do outro lado do Canal da Mancha, o presidente francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro Édouard Philippe prestaram homenagem no túmulo do soldado desconhecido, no Arco do Triunfo. Poucas pessoas estavam presentes. A Alemanha não celebra a vitória, mas a libertação do nazismo. A chanceler Angela Merkel depositou uma coroa de flores no Memorial de Guerra na capital Berlim. Os europeus fazem questão de relembrar a história para que os erros do passado não se repitam. No Brasil, os pracinhas, veteranos que ajudaram os aliados contra as forças do eixo, também foram lembrados no dia de hoje. Já na Rússia e países que formaram a União Soviética, como Ucrânia e Belarus, o Dia da Vitória dos Aliados é celebrado amanhã, 9 de maio. O presidente russo, Vladimir Putin, fará um pronunciamento à nação. E o tradicional desfile na Praça Vermelha foi cancelado. Esta noite, o canal Smithsonian exibe um documentário sobre a rendição dos nazistas em 8 de maio de 1945, que marcou o início do fim da Segunda Guerra Mundial. O conflito continuou na Ásia e só terminou em setembro, com a rendição do Japão, após os ataques dos Estados Unidos a Hiroshima e Nagasaki. A guerra que dividiu o mundo passou. Hoje, a humanidade está unida para vencer uma outra batalha. A obrigação da quarentena continua revelando novos talentos. Você vai conhecer agora o mágico Davi Luiz. O zagueirão do Arsenal mostrou habilidade com as cartas e surpreendeu o amigo. Mas Davi Luiz não pensa em trocar o futebol pelas mágicas. Olha só que golaço de canhota. Ainda curtindo a quarentena na fazenda em Minas Gerais, o atacante Fred, que está próximo de retornar ao Fluminense, colocou a subida de ladeira de bicicleta no treinamento. 4 km de morrinho, 90 km. Em Orlando, nos Estados Unidos, Marta também saiu para pedalar e ainda cantou durante o percurso. Sério, para ver se você vê. Não te troco nessa vida por ninguém. Começou a disputa do Race Challenge, campeonato com brasileiros pilotando carros virtuais. Rubens Barrichello e Felipe Massa participaram da prova, ambientada no circuito de Nürburgring, na Alemanha. Guilherme Sala e Felipe Drogovic venceram as baterias. O canal Band Esportes mostra todas as corridas do torneio, sempre às quintas-feiras, a partir das 8 da noite. Para fechar, um convite especial. No domingo tem mais uma edição do Você Torceu Aqui. A partir das 2 da tarde, vamos rever a decisão do Campeonato Paulista de 1999 entre Corinthians e Palmeiras. Clássico que ficou famoso por causa das embaixadinhas do Capetinho Edilson. Virou briga. Que barbaridade. Em decisão liminar, o Conselho Nacional do Ministério Público suspendeu o bônus Covid. O bônus Covid é uma distorção aprovada pelo Ministério Público do Mato Grosso.
Cada procurador iria receber R$1.000 por mês por um ano para ajudar nas despesas médicas. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para barrar o auxílio de vez. No Mato Grosso, o salário dos procuradores pode ultrapassar a casa dos R$100.000. A seguir, Forças Armadas iniciam semana que vem combate a queimadas e desmatamento na Amazônia. E ainda, máscara de ouro de civilização desaparecida é recuperada em operação da Interpol. Daqui a pouco, no Jornal da Band. O desafio que vivemos exige informação confiável. E você encontra todo o conteúdo do jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação reunido em um só lugar. Não fique em dúvida. Não caia em fake news. Acesse agora, no seu celular ou no seu computador, band.com.br/coronavírus. Lave as mãos e previna-se contra o coronavírus. Duas medidas diferentes, a lavagem de mãos e o uso do álcool gel. Quando as mãos estão sujas, eu vou evitar passar o álcool gel, eu vou ter que lavar a mão com água e sabão mesmo. E o tempo que eu vou utilizar é mais ou menos 20 segundos, fazendo todas aquelas etapas da lavagem de mãos. Sabe como você lava suas mãos? Não sabe, Doletinho, então eu vou ensinar. Vem cá, irmão. Abre aqui, ó. Molha as mãos. Sabonete. Lave uma mão, depois lave a outra. O processo deve durar pelo menos 20 segundos. E mesmo estando em casa, eu estou me policiando para deixar as mãos sempre limpinhas, para lavar as mãos muitas vezes. Dessa forma vai se tornar um hábito para mim. Então lave bem as mãos, lave com calma, entre os dedos, polegar, punhos também, muito importante. Já vou aproveitar para homenagear o Arnaldo Antunes. Vamos lá. Lava uma mão. A doença vai embora junto com a sujeira. Embora embaixo da torneira. Água uma, água outra, água uma, água outra, lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma. Depois de brincar no chão da areia a tarde inteira. Deputado federal é alvo de operação contra desvios milionários em obras em Pernambuco. A taxa de desemprego nos Estados Unidos é a maior desde a Grande Depressão na década de 30. Detalhes em instantes. O desafio que vivemos exige informação confiável. E você encontra todo o conteúdo do jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação reunido em um só lugar. Não fique em dúvida. Não caia em fake news. Acesse agora, no seu celular ou no seu computador, band.com.br/coronavírus. Lave as mãos e previna-se contra o coronavírus. Duas medidas diferentes, a lavagem de mãos e o uso do álcool gel. Quando as mãos estão sujas, eu vou evitar passar o álcool gel, eu vou ter que lavar a mão com água e sabão mesmo. E o tempo que eu vou utilizar é mais ou menos 20 segundos, fazendo todas aquelas etapas da lavagem de mãos. Oi pessoal, tudo bom? Eu tô aqui no departamento de engenharia da Band. A gente está instalando aí uns programas de computador para que você tenha mais qualidade na sua informação. E o Rafael, tudo bom, Rafa? Tudo jóia? Ele vai mostrar pra gente como é que higieniza a tecla do computador. Bom, aqui tem água com lisoform, tá? Uma solução que é feita para te dar uma segurança maior, né, na hora de trabalhar com teclados que são utilizados por várias pessoas, né? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é borrifar isso aqui num paninho e a gente higieniza a parte do teclado para ficar apto, né, para outras pessoas utilizarem também. Conheça os principais sintomas do coronavírus. Sintoma
provocado pelo coronavírus é de uma doença banal na maior parte dos casos. Eu diria quase na totalidade dos casos. É o resfriado. É uma coriza, é uma tosse, é um discreto mal-estar. Qual a novidade desse Covid-19? É que ele pode, eventualmente, na menor parte dos casos, causar doença importante, doença que pode levar o paciente a necessitar de cuidados intensivos, e como a UTI. Sabe como você lava suas mãos? Não sabe, Doritinho? Então eu vou ensinar. Vem cá, irmão. Abre aqui, ó. Ó. Aí você vai aqui, ó. Lava as mãos em cima, embaixo, nos dedos todos, ó. A partir de segunda-feira, homens das Forças Armadas vão atuar na região amazônica para combater queimadas e desmatamentos ilegais. O governo antecipou as ações para prevenir um quadro grave no período de seca, como aconteceu no ano passado. Jair Bolsonaro, comandantes das Forças Armadas e ministros chegaram para uma reunião da Operação Verde Brasil, com o desafio de enfrentar a temporada de seca na Amazônia em meio ao combate ao coronavírus. Manaus, por exemplo, é uma das cidades do país com a situação mais grave, segundo o Ministério da Saúde. Como o controle da pandemia é a prioridade agora, a preocupação é que acabe faltando pessoal e dinheiro para o combate aos focos de incêndio e irregularidades fundiárias. O período de estiagem na região começou neste mês e vai até setembro. Segundo o sistema do INPE de detecção preliminar em tempo real, entre janeiro e março, por exemplo, houve um aumento de 51% do desmatamento em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Em 2019, o desmatamento atingiu o recorde dos últimos 11 anos, de acordo com os dados do IBAMA, o que gerou críticas ao redor do mundo, de que o governo não estava fazendo o suficiente para proteger a floresta. Bolsonaro disse na ocasião que o fogo é normal para esta época do ano e acusou líderes estrangeiros de tentar interferir na soberania brasileira na Amazônia. Agora o presidente se antecipou. Já está em vigor o decreto de garantia da lei e da ordem que dá poder para as Forças Armadas atuarem. Os militares vão agir na repressão a crimes ambientais e na diminuição dos focos de queimada. Este ano, a intenção é aproveitar a mobilização para implementar bases permanentes na região. Nós selecionamos 20 áreas prioritárias onde estão acontecendo as ilegalidades e próximos a essas áreas foram colocadas as bases. Essencialmente está nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Pará. A atuação dos militares, polícias, órgãos de combate ao desmatamento e Força Nacional de Segurança será integrada. O deputado federal Sebastião Oliveira foi alvo de uma operação da Polícia Federal sobre desvios milionários em obras rodoviárias em Pernambuco. O parlamentar do Centrão foi o responsável por indicar o novo diretor do Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje em residências do deputado do PL em Recife e Brasília. Segundo as investigações, as irregularidades aconteceram em contratos da BR-101, quando ele era secretário de Transportes de Pernambuco. Sebastião Oliveira não se manifestou sobre as operações. Uma grande operação da Interpol em 103 países recuperou mais de 19 mil peças de arte desviadas por traficantes. Esta máscara de ouro é uma peça única no mundo. Tinha sido roubada de um sítio arqueológico. É uma herança da cultura tomacolatolita, povos indígenas que viveram entre a Colômbia e o Equador nos anos 300 a.C. Também foram recuperadas moedas antigas e peças arqueológicas, além de objetos de cerâmica e armas de coleção. A operação foi desencadeada depois de uma longa investigação. Mais de 300 investigadores rastrearam o comércio ilegal em sites clandestinos. 101 suspeitos foram presos. O desemprego nos Estados Unidos atingiu o maior nível desde a Grande Depressão na década de 30. A pandemia de coronavírus fez com que 20 milhões de pessoas perdessem o emprego em abril. Os setores mais atingidos foram turismo, hotelaria e varejo. Em fevereiro, a taxa de desemprego nos Estados Unidos estava em 3,5%, que era o menor patamar em 50 anos. Agora, disparou para 14,7%, o maior índice em 7 décadas. Os Estados Unidos são o país mais afetado pela Covid-19 no mundo.
O número de mortos está em 76 mil, com mais de 1.200.000 infectados. A seguir, o boi da sorte que invadiu uma lotérica em Pernambuco. Daqui a pouco, no Jornal da Band. O desafio que vivemos exige informação confiável. E você encontra todo o conteúdo do jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação reunido em um só lugar. Não fique em dúvida. Não caia em fake news. Acesse agora, no seu celular ou no seu computador, band.com.br/coronavírus. Oi pessoal, tudo bom? Eu tô aqui no departamento de engenharia da Band. A gente está instalando aí uns programas de computador para que você tenha mais qualidade na sua informação. E o Rafael... Tudo bom, Rafa? Tudo jóia? Ele vai mostrar pra gente como é que higieniza a tecla do computador. Bom, aqui tem água com lisoforme, tá? Uma solução que é feita para te dar uma segurança maior, né? Na hora de trabalhar com teclados que são utilizados por várias pessoas, né? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é borrifar isso aqui num paninho e a gente higieniza a parte do teclado para ficar apto, né? Para outras pessoas utilizarem também. Lava outra, lava uma. Essa música tem que ficar como um mantra nas nossas cabeças. Não pode se esquecer de lavar as mãos. Então vamos lá, né? A parte ruim tem que cantar, mas vamos lá. Lava outra, lava uma mão. Lava outra, lava uma mão. Lava outra, vamos lá. Lava outra, lava uma mão. Lava outra, lava uma. Antes de brincar no chão de areia a tarde inteira. Antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava outra, lava uma. Lava outra, lava uma mão. Lava outra, lava uma. A doença vai embora junto com a sujeira. Vermes, bactérias, manda embora embaixo da torneira. Lava uma, lava outra. Lava uma, lava outra. Te desafio a fazer o mesmo. Vamos viralizar isso. Pro nosso bem, para quem a gente ama e para todo mundo. Lava uma, lava outra. Agora, antes de lavar minhas mãos, eu preciso lembrar vocês a tirarem todas as joias e bijuterias, inclusive a aliança. Eu tenho certeza que nesse momento as esposas e os maridos vão entender a ausência. Se quiser retornar, é só passar um álcool e aí sim pode usar. A primeira coisa que a gente precisa... Estudo americano diz que cloroquina não melhora a condição de pacientes com a Covid-19. E o robô esquisitão para garantir o distanciamento social no Sudeste Asiático? Voltamos já. O desafio que vivemos exige informação confiável. E você encontra todo o conteúdo do jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação reunido em um só lugar. Não fique em dúvida. Não caia em fake news. Acesse agora, no seu celular ou no seu computador, band.com.br/coronavírus. Lave as mãos e previna-se contra o coronavírus. Duas medidas diferentes, a lavagem de mãos e o uso do álcool gel. Quando as mãos estão sujas, eu vou evitar passar o álcool gel, eu vou ter que lavar a mão com água e sabão mesmo. E o tempo que eu vou utilizar é mais ou menos 20 segundos, fazendo todas aquelas etapas da lavagem de mãos. Oi pessoal, tudo bom? Eu tô aqui no departamento de engenharia da Band. A gente está instalando aí uns programas de computador para que você tenha mais qualidade na sua informação. E o Rafael... Tudo bom, Rafa? Tudo jóia? Ele vai mostrar pra gente como é que higieniza a tecla do computador. Bom, aqui tem água com lisoforme, tá? Uma solução que é feita para te dar uma segurança maior, né? Na hora de trabalhar com teclados que são utilizados por várias pessoas, né? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é borrifar isso aqui num paninho e a gente higieniza a parte do teclado para ficar apto, né? Para outras pessoas utilizarem também.
Conheça os principais sintomas do coronavírus. Sintoma provocado pelo coronavírus é de uma doença banal na maior parte dos casos. Eu diria quase na totalidade dos casos. É o resfriado. É uma coriza, é uma tosse, é um discreto mal-estar. Qual é a novidade desse Covid-19? É que ele pode, eventualmente, na menor parte dos casos, causar doença importante, doença que pode levar o paciente à necessidade de cuidados intensivos, e como a UTI. O estudo com o maior número de pacientes já feito sobre a cloroquina aponta que ela não traz benefícios no tratamento da Covid-19. A pesquisa é da Universidade de Colômbia, em Nova York, nos Estados Unidos, e apontou que a hidroxicloroquina não evitou que pacientes fossem parar no respirador e nem reduziu a taxa de mortalidade. Ao todo, quase 1.400 pacientes participaram do estudo. Para fazer a análise, os cientistas avaliaram os resultados de tratamentos feitos com a droga administrada por médicos do Hospital da Universidade de Colômbia. Um robô de 4 patas irá fiscalizar o distanciamento social em Singapura. Parece até um cachorro, olha só, sem cabeça, o que é assustador. O robô Spot foi criado para cumprir o papel de agente de segurança. Ele vai andar pelos parques conferindo se há aglomerações. O robô é equipado com câmeras e sensores. Assim, ajuda as autoridades a calcular quantas pessoas estão andando pelas ruas. Caso o robô detecte alguma aglomeração, vai informar as pessoas sobre a infração por meio de uma mensagem gravada. E você conhece o Boi da Sorte? A cena inusitada aconteceu em Poção, cidade do Agreste de Pernambuco. A casa lotérica fica dentro de uma farmácia. Um boi tomou o lugar dos clientes na fila e só deixou a lotérica depois que foi tocado com a ajuda. Não custa lembrar que a Mega Sena está acumulada e deve pagar amanhã 80 milhões de reais. E o Jornal da Band termina aqui. Mais informações no Band Notícias, seu jornal das 10 da noite. Você fica agora com a novela Ouro Verde e ainda hoje a sertaneja Lauana Prado estará em uma live no Música da Band. Não perca, às 10h45 da noite. Uma ótima noite para você. Boa noite e amanhã tem mais.